Boa noite, a paz do Senhor. Amém? Vamos iniciar o nosso devocional? Querido Deus e amado Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, maravilhoso, magnífico, excelso. O Senhor é o nosso Pai Celestial. Graças te damos por tua bondade, misericórdia e fidelidade. Senhor, nós estamos diante da sua presença e o Senhor nos garante onde que tem 1, 2 ou 3 ou mais reunidos em teu nome, o Senhor se faz presente. Eu tenho plena certeza de que o Senhor se faz presente aqui e também na vida de quem estiver ouvindo este devocional, porque é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus que nós a ti buscamos e queremos aprender mais de ti, para crescermos, Senhor, na verdade e conhecimento da Tua Palavra e diminuirmos, ó Deus, no nosso eu. Pai, queremos te convidar para o lugar de primazia neste devocional, que os nossos corações estejam alinhados com os Teus, nossos pensamentos voltados para Ti e também, Senhor, que tenhamos a mente de Cristo em nós. O caráter de Cristo já vem sendo formado em nós. Pai, ministra em nós, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então vamos iniciar o nosso devocional? Quero dizer aqui para vocês aqui, não foi sorte, foi Deus. Não existe coincidência. Quando tudo parecia apenas coincidência, a mão de Deus já estava lá. Ó, quero iniciar contando um testemunho lindo ontem que eu vivenciei com Deus. Eu tinha que ir numa clínica e por conta de umas coisas, estava chovendo muito aqui, frio. Aí eu falei assim, não vou não. Aí mandei mensagem para a clínica, desmarquei. Aí o Espírito Santo falou assim, você vai mesmo desmarcar? Eu falei, Espírito Santo, olha só, tá chovendo e eu tô cansada e assim, vamos, eu te dou coragem, eu te ajudo. Aí eu falei, tá, você vai me ajudar? Claro que sim. Então, eu falei pra ele, então eu quero coragem. Então ele injetou coragem em mim. Então eu mandei uma mensagem para a clínica e falei, gente, desmarca o que eu... não leva em conta que eu desmarquei não, que eles já tinham visto a mensagem. Então eu pensei, eu vou precisar explicar para eles, eu não posso apagar. Então eu expliquei, olha, por favor, o meu horário ainda está disponível, não desmarca não, por favor. Expliquei a situação e tudo mais, e a menina falou, não, tá tudo certo, seu horário está marcadinho aqui. Aí que eu fiz? Fui lá no grupo de táxi, que eu participo, e mandei mensagem, falei, olha, eu preciso de um táxi por volta de 12h. Então, o meu horário estava marcado para 12h40 na clínica, então, ok. Aí eu falei, Espírito Santo, vou botar o telefone para despertar de 10 horas. Sabe o que ele falou para mim? Não, bota de 11, vai dar tempo. Falei, Espírito Santo, vai dar tempo? Vai, levanta agora, separa a sua roupa. Quando for 11 horas, você levanta, não vai precisar procurar roupa. Falei, mas eu vou confiar, Espírito? Confia. Tá bom. Então fui. Dormi. Quando foi 10h48, 10h21, ele começou a me despertar. Eu despertava do sono, aí eu olhava o telefone, aí o horário. Ainda dava para tirar mais um cochilinho. Eu senti o carinho dele. Sabe quando a nossa mãe fala assim pra gente, não, filha, dorme mais um pouquinho. Você já tomou banho ontem, não precisa você tomar banho hoje para ir para a escola. Vai dar tudo certo. Quando você se levantar, o café já está pronto, é só você comer um biscoitinho ou uma coisinha e você vai para a escola. Quando a nossa mãe deixa você dormir mais um pouquinho naquele dia, pois é, foi assim que eu me senti. Cuidada, amada, zelada por ele em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, quando deu o horário, eu já estava desperta e o telefone despertou. Eu dei um salto da cama, que eu não sei nem como eu fiz isso, mas eu tenho plena certeza de que não foi eu.
Ainda estava friozinho, aí começou a abrir o tempo, começou a ver o céu, mas um friozinho. Aí eu fui me ajeitar, tomar banho, me ajeitar, e o Espírito Santo falando comigo o tempo todo: faz assim, faz assim, faz assim, faz isso aqui agora, faz isso aqui. Vocês podem achar que não, vocês podem achar que é a sua consciência, mas quem sou eu e você para dizer que é a consciência, se nós não temos consciência e nem ciência nenhuma, se Deus não é conosco? Então, não é nossa consciência, não é coincidência, é Deus cuidando e ensinando como fazer. Preste atenção numa coisa: nem eu e nem você temos ciência ou consciência de alguma coisa se Deus não nos dermos, tá? Enfia isso na sua cabeça. Você não consegue pensar num A se Deus não permitir. Você não consegue piscar os olhos se Deus não quiser. Você não consegue respirar se Ele não quiser. Então eu não acredito nessas coincidências, consciências. É diferente. Nós temos sim o livre-arbítrio de escolhermos as coisas. Mas quando nós escolhemos colocar o Espírito Santo no centro da nossa vida e pedir para Ele nos direcionar, e nós sabemos que não somos nós. Sabe por quê? Porque a minha mãe, ela é assim, e eu também sou. A gente se enrola muito na hora de sair, de tomar banho, eu não sei o que acontece, que parece que se a gente vai sair de meio-dia, a gente tem que acordar de 7 horas da manhã para poder se organizar, e olha que se bobear, a gente ainda sai atrasada. Eu não sei o que acontece, mas quando nós confiamos no Espírito Santo, Ele nos capacita, nos direciona, nós não nos sentimos atrapalhadas, e Ele vai nos direcionando: faz assim, faz assim, faz assim, agora isso, agora sim, agora sim. E eu o tempo todo conversando com Ele: Espírito Santo, eu acho que eu vou tirar foto das minhas receitas, nos meus pedidos médicos, para que eu não precise levar a pasta. E Ele falando para mim: não, você vai levar a pasta. Eu falei: mas a pasta é pesada. Ele: mas você vai de carro, vai de táxi, então não precisa se preocupar com isso, né? Eu falei: tem razão. Então ali foi uma conversa, onde que você pode dizer: você teve uma conversa com a sua consciência. Tá, você pode dizer isso, mas a minha consciência é Deus. Então eu creio, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim, Ele é aqui do meu ladinho e Ele é sobre mim. Então eu creio que foi Ele. Está escrito isso na Bíblia. Então não foi sorte, foi Deus. Então o tempo todo Ele comigo, me direcionando o tempo todo: leva a pasta. Eu falei: mas tem certeza? Ele: tem, vai ser necessário. Você vai fazer o seguinte: quando você pegar o carro, você ir para onde você vai na clínica, você vai procurar um número antes de chegar na clínica, é a mesma rua. Aí eu: é verdade. Então eu fui, e ele foi me lembrando: lembra de procurar o número, lembra de procurar o número. E aí a rota do táxi foi direcionada para o outro lado. O mapa direcionou o carro para o outro lado. Aí o moço falou: olha, ele está me dando uma outra rota. Eu falei: não, segue essa daqui mesmo. E eu não descobri depois, eu acabei de descobrir agora. Porque o Espírito Santo me deu um toque: se você tivesse permitido que o táxi fosse pelo outro lado, sabe o que iria acontecer? Você não ia descobrir que o número tal que você queria ir estava bem ali. Você ia para o outro lado, você ia perder mais tempo do que você já vir direto quando você sair do lugar onde que você foi. Eu ia para o número 102, mas precisava voltar no número 17. Mas o número 17 era do outro lado da rua, bem pertinho do 102. Mas se eu não tivesse ido pelo início da rua, eu iniciei já passando pelo número 17 para chegar no 102. A rota que o Google estava oferecendo pro motorista era que eu fosse por trás. Aí eu ia chegar primeiro no número 102, mas eu não ia passar pelo 17. Então, se eu passasse pelo 102, eu ia lá para baixo para ver. Eu estava com a ideia de ir lá para baixo para ver onde que era
para depois subir a rua todinha de novo. Eu ia me cansar desnecessariamente. Olha, o Espírito Santo foi primordial para que tudo corresse perfeitamente de acordo com a vontade dele. E ele falando: leva a pasta, você vai fazer, você vai lá e você vai mostrar os seus exames. Você vai ver esses exames aqui e mostra outros. No momento em que eu estava lá, e eu achava que só poderia marcar os exames se eu ligasse para a clínica. E descobri que não, eu poderia marcar os exames indo lá. Então, os exames que... Mãe, a senhora sabe onde que é Santa Cruz, né? Então, se eu não fizesse aqui na Tijuca esse exame, eu ia ter que fazer lá em Santa Cruz ou na Barra da Tijuca. Para quem não entende, que não é do Rio de Janeiro, é mais ou menos daqui de onde eu moro para Santa Cruz, é 2 horas de ida, se não tiver trânsito, se não tiver perrengue, e 2 horas de volta. Então é muito estresse, é muito cansativo. Eu já fui lá para fazer esse mesmo exame. Então, esse Deus maravilhoso me direcionou de todas as formas. Eu já tinha conseguido marcar um exame, o outro não tinha conseguido, e assim eu consegui marcar tudo que eu precisava marcar ali. Só ficou faltando umzinho, que o Espírito Santo vai marcar o dia certinho, porque está tudo nas mãos dele. Com isso eu quero dizer o que para vocês? É que não foi sorte, foi Deus. É que o prover de Deus é magnífico quando nós confiamos nele. Deus está conosco o tempo todo. Quando nós o chamamos para uma simples saída ali, ele vai conosco. E uma coisa muito linda que aconteceu esses dias: o Espírito Santo. Todo dia às 6 horas da manhã eu me encontro com ele. Eu tenho um encontro com o Espírito Santo. Antes de adorá-lo pelo nascer do sol, porque o nascer do sol agora tem sido às 6h34, 6h35 da manhã. Então, às 6 horas eu tenho o meu encontro com o Espírito Santo. E ele veio exclusivamente me entregar uma mensagem linda. Eu ainda não posso dizer que mensagem é essa, mas é um cuidado lindo e maravilhoso. Mas eu vou contar esse testemunho para vocês. Eu vou. E vocês vão se gloriar desta glória maravilhosa deste Deus também. Assim como me sinto, vocês também se sentirão. Tudo que eu conto para vocês, tudo que eu vivo com o Espírito Santo e conto para vocês, é desejando intensamente que vocês vivam também. E dizendo para vocês, vocês também podem. Vocês também vão. Porque tem uma palavra do Senhor que nos garante: se atentamente ouvirmos a voz do Senhor e obedecermos os seus mandamentos, o Senhor nosso Deus nos exaltará. Então, está escrito na palavra, e tem um louvor que fala sobre. O que eu desejo para você e para mim é que cada vez mais venhamos estarmos atentos e com o coração aberto para experimentarmos mais de Deus, vivermos experiências cotidianas no nosso dia a dia, que nós julgamos ser simples demais, mas quando damos a devida atenção, verificamos que é maravilhoso viver mais uma experiência com Deus. Eu não ia levar pasta, eu levei e correu tudo bem. O Senhor cuidou do ir, cuidou do vir. O Senhor tem cuidado de tudo. E olha, esse dia eu estava, especificamente ontem, eu estava muito sensível. Muito sensível. A minha carne física, o meu mental e o meu emocional estava especificamente sensível. Muito sensível. Chega a sentir dor na carne. Me machuquei com a pasta que tá roxo o meu braço. Eu sou branquinha. Então qualquer empurrão, qualquer coisinha, eu já fico roxa. Mas Deus é maravilhoso. Está cuidando de tudo. Eu queria muito compartilhar essa mensagem com vocês. E é esse, mãe, o testemunho de hoje, para que a senhora venha vivenciar também e buscar vivenciar cada vez mais
experiências maravilhosas e magníficas com o Espírito Santo. Chama ele, Espírito Santo, eu vou usar o liquidificador. Por favor, me conduza aqui. Espírito Santo, eu preciso usar essa faca aqui. Por favor, conduza a minha mão para que eu acerte direitinho. Vou usar uma tesoura. Tudo quanto formos fazer, se apresentarmos ao Senhor, tudo nos vai bem. Para vocês, para algumas pessoas, pode parecer, nossa, mas que exagero. Não, não é. Nós somos eternamente dependentes de Deus. Muito mais do que podemos imaginar. E quando nós verdadeiramente prestamos e paramos para prestar atenção, nós somos dependentes de Deus para tudo. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei me autocuidar. Eu não sei. Eu sei fazer a minha unha, mas eu não tenho feito. Então eu quero me autocuidar. E o Espírito Santo está me ensinando. E Ele pode ensinar a você o que você quiser. Desde que, por favor, né, não seja, né, assim, coisa ruim. Porque isso aí não compactua, não. Mas se você quiser aprender as coisas maravilhosas do Senhor, faça experiências. Faça experiências. Quer fazer uma experiência? Convida o Espírito Santo para fazer o almoço. Conversa com ele. Não imagina, não. Ele está do seu lado. Mas faça como se você o estivesse vendo ali. E você converse com ele. Espírito Santo, eu vou fazer o arroz, que esse arroz fique gostoso, me direciona aqui na porção de sal, na porção de alho, se eu for botar cebola, eu queria botar um temperinho, o que tu acha? Pode ter certeza, você vai ser direcionada de uma forma extraordinária. Extraordinária. Até na hora da comida, até na hora de botar o sal, ele tem falado para mim, cuidado com o sal. Por favor, botar um pontadinho. Esse punhadinho aqui, tá bom? Bota. Vou botar mais um pouquinho. Bota. E só mais uma pitadinha. Cuidado, vai ficar salgado. Eu falei, tá, então tá. Só mais uma pitadinha. Então é incrível. É maravilhoso. E eu desejo muito que você viva isso também. Façam experiências com ele. Convida ele. Conversa sobre o seu dia a dia, sobre o seu cotidiano. Assim como você conversa com uma pessoa que você vai no mercado. Então conversa com ele. Conversa. Ele vai amar isso. E vai te ensinar. Tá? Vamos para o nosso devocional agora? A vida é feita de encontros, mas eles são acaso ou propósito? Você já se perguntou se certas coisas aconteceram por sorte ou por coincidência, ou se já havia alguém orquestrando tudo por trás. Já teve aquela sensação, não está escrito aqui não, mas você já teve aquela sensação de sair e dar tudo tão certo e você, nossa, parece até que eu planejei tintim por tintim e não planejei foi nada? Mas já houve vezes de você sair e nada dá certo? Pois é porque estava nos planos de Deus. Lições necessitam ser aprendidas. É como ouvirmos frases como: nossa, foi uma coincidência! Meu Deus, que sorte a sua, né? Eu imagino alguém falando assim para mim: nossa, que sorte que você trouxe a pasta com os seus pedidos de exame. Sabe por quê? Porque quando eu reparei, eu vi a menina lá da clínica tirando xerox dos meus pedidos de exame. Era necessário para mandar para a operadora, que é a operadora do meu plano de saúde, para que eles autorizem o exame que eu estou pedindo para ser feito ali naquela clínica. Se eu não tivesse levado o exame físico e tivesse só levado a foto, talvez eu ficasse impossibilitada de marcar aquele exame.
Aí eu vou pensar, nossa, que coincidência que você trouxe. Nossa, que sorte a sua que você trouxe. Não, foi Deus. Mas a Bíblia nos convida a enxergar além do acaso. Existe uma soberania atuante e se chama Deus. A vida cristã não é governada por sorte ou coincidência. Os filhos de Deus caminham por um terreno onde tudo, até o inesperado, é guiado pelas mãos de Deus. Texto base, Efésios capítulo 1, versículo 11, que diz: nele digo, em quem fomos também feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo está dizendo aqui que nada acontece fora do controle e do propósito de Deus. Tudo, absolutamente tudo coopera segundo o conselho da sua vontade. Mesmo o que nos parece pequeno, aleatório ou até irrelevante, está debaixo da direção divina. Existe um Deus soberano. Ele tem um plano eterno. E esse plano engloba todas as coisas, até o que parece casual. Eu acordei hoje com um louvor que diz assim: ah, querido Espírito Santo, traga à minha memória o louvor, aquele que tu me destes hoje de manhã, que fala sobre coopera, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a sua vontade. Amém. Quando for a hora certa, tu traz à minha memória. Amém? Então, coincidência ou providência? A palavra coincidência significa acontecimento fortuito, sem planejamento ou direção. Mas Deus não trabalha com o acaso. Lá no Salmo 139, versículo 16, diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Nada é surpresa para Deus. Nada é surpresa para Ele. A história de Rebeca em Gênesis 24. Abraão envia seu servo para escolher uma esposa para Isaac. Não tem localização por GPS, não tem Instagram, não tem Facebook, não tem YouTube, não tem Google, não tem internet para checar o perfil da pessoa, não tem aquela assim, ainda existem pessoas assim, tá? Hoje em dia, eu acredito que tenha sido criado depois da época de Abraão, com certeza. Que elas andam com as fichas, assim, são casamenteiras, né, mãe? Casamenteiras, isso. Elas andam com umas fichas, olha, eu conheço fulana que combina muito bem com seu filho, e aqui, olha, a ficha de fulana, a fulana faz assim. Antigamente era boca a boca, hoje em dia já existe gente que faz assim, mas é com papel, uma folha de papel e lá escrito a idade, com a foto da pessoa e tudo, gente. A altura, o peso que a pessoa pesa, o que a pessoa faz. Pois é, não tinha esse negócio na época, não tinha esse GPS, esse Google e essas pessoas que fazem esse casamenteiro, não. Ia de cidade a cidade procurando. E olha só que lindo. Não tem localização por GPS, não tem Instagram para checar perfil, analisar o rosto da pessoa antes, nenhuma lista com nomes. A única instrução era: volte a minha parentela. E agora? O servo de Abraão, ele precisava ir na antiga casa
de Abraão, na antiga cidade de Abraão, para de lá ele tirar uma esposa para o filho. Era, como posso dizer, era permitido isso na época? Sim, era permitido, tá? Em Gênesis 24, capítulo 24, versículo 12 e 14, Senhor, Deus do meu Senhor, isso aqui foi o servo de Abraão orando a Deus, hein? Ele chegou assim, com os camelos, os presentes, num poço e orou, Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom êxito e mostra benevolência para com o meu senhor Abraão. Isso foi o servo que orou a Deus pedindo um sinal específico. Ele pede que a moça certa seja aquela que ofereça água não só para ele, mas também para os camelos. Gente, olha só, não era um ou dois camelozinhos, não. E tirar água do poço, o poço era fundo. A cumbuca não era uma latinha, não. A cumbuca era uma gamela, uma cumbuca de madeira, e o troço é pesado. A bichinha já estava lá enchendo os potinhos dela para poder levar para casa. E ela ainda ia lá encher os potes. Eram mais de 10 camelos, gente. Porque na época se andava, ele já foi equipado com o quê? Com presente para a noiva, para a escolhida, e também para a família. Entendeu? Então ali ele foi equipado. Então era muito camelo. E camelo não bebe cadinho de água igual gato não, e nem cachorro não. É muita água. E a bichinha ali foi tirando água. Mas ela fez com bom grado. Então ele pediu que a moça não oferecesse água só para ele, mas também para os camelos. Parece acaso isso? Pois Rebeca apareceu exatamente naquele momento em que ele terminou de orar. E fez exatamente o que ele pediu em oração. E se revela a neta do irmão de Abraão. A história parece simples. Uma moça vai buscar água, um servo faz uma oração, eles se encontram no poço, mas por trás disso há uma providência divina. O servo ora por um sinal claro. Deus responde de forma imediata. Rebeca não apenas aparece, ela é a mulher certa, da família certa, no momento exato. Sabe o que isso significa? Que Deus, no momento certo, na hora certa, do lugar certo, enviará para você o socorro de que tu precisa. Eu não sei do que você precisa. Só você e Deus sabe. Mas eu sei que o meu Deus está providenciando a hora certa, o momento certo, o lugar certo para o meu milagre chegar. E você verá, mãe. Você verá, porque Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Oh, aleluia, glória a Deus. O Senhor me deu essa palavra ontem. Números capítulo 23, versículo 19. Não foi sorte, foi Deus providenciando a pessoa certa. O servo então se prostra e adora a Deus dizendo... Lá em Gênesis capítulo 24, versículo 27. Bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. Ele reconheceu. Ele reconhece que não foi sorte. Foi direção, não foi coincidência, foi providência, assim como aconteceu comigo ontem. Não foi sorte, foi providência, não foi coincidência, foi a direção de Deus, foi Deus me direcionando para tudo. Aplicação prática, quando tudo parece casual, Deus está trabalhando.
Quantas vezes você já viveu um momento em que pensou: se eu não tivesse chegado 5 minutos antes, o banco teria fechado, a clínica teria fechado, eu não teria pegado esse profissional, né? Se eu não tivesse conhecido aquela pessoa. Eu me lembro da minha vida e da minha história com meu amor, meu marido. Se eu não tivesse pego tal ônibus, se eu não tivesse conhecido tal pessoa, eu não teria chegado na vida do meu marido. Se eu não tivesse feito amizade com aquele motorista, eu não teria conhecido o meu marido. Eu te amo, marido, que está na sala ouvindo. Se eu não tivesse perdido aquele emprego, amiga, para isso, não teria recebido essa oportunidade de estar gerando no ventre a bênção do Senhor, aleluia. No reino de Deus não existe acaso, existe propósito. Existe propósito para tudo. Em Romanos capítulo 8, versículo 28. Aqui! Obrigada, Espírito Santo! Ele não me respondeu naquela hora, mas ele me respondeu agora. Nossa, eu tô até emocionada, gente. Vocês ouviram, não é? No início do vídeo, eu pedindo a ele para que ele me trouxesse a memória o louvor que ele tinha me dado e o versículo onde que estava, e eu falei, ele não trouxe, o Espírito Santo não trouxe, ele costuma me responder. Eu vou falar um segredo para vocês. Agora há pouco, antes de eu mostrar para vocês que eu estava perguntando, eu pausei o vídeo e fui em particular pedir para ele: Espírito Santo, me mostra aquele louvor, qual era o versículo que tu me mostraste hoje pela manhã, que tu me instruístes para o devocional de hoje. Então, ele me perguntou, ele me indagou: por que tu colocastes no pausa? Por que tu não fizestes com eles ali, com todos ouvindo? Por que tu escondestes isso deles? Por acaso você está com medo de eu não te responder? Por acaso você não está confiando que eu vou te responder? Ele me indagou isso. Então, eu fiz o quê? Eu tirei do pausa e fiz a mesma pergunta. E disse para ele: Espírito Santo, quando for a hora certa, tu vais me lembrar. E confiei, e esperei, e senti paz enquanto falava com vocês. E agora ele está aqui, me mostrando o versículo que eu pedi. E o louvor, ele acabou de me trazer à memória. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti, Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. E o versículo é em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Vocês conseguem entender que Deus está aqui e aí também? Vocês conseguem reconhecer a magnitude deste Deus tremendo? Eu não iria nem trazer este devocional para vocês. Eu iria trazer outro, e ele falou para mim, o Espírito Santo: procura mais um pouquinho, você vai achar o certo. Lembra do que ministrei em ti hoje pela manhã? E eu falei: pois é, eu quero muito contar. Inclusive disse para minha mãe que eu iria contar no devocional de hoje. Eu quero muito fazer ele, então procure um pouco mais. Então achei este devocional que foi preparado
Devocional, você crê que Deus está por trás dos detalhes da tua vida? Você crê? Se você crê, responde para Ele agora, em voz alta: sim, eu creio, Senhor. Eu creio, Espírito Santo. Eu reconheço, Espírito Santo, que Tu está em cada detalhe da minha vida. Eu reconheço, Espírito Santo, que Tu está me direcionando para o centro da boa e perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu reconheço que sem Ti eu nada sou. Eu reconheço que preciso de Ti, Espírito Santo. Ministra em mim. Fala isso para Ele agora. Quando a porta se abre do nada, é Deus. Quando você encontra alguém que precisava exatamente da palavra que você tinha, é Deus. Quando a resposta vem de uma forma inesperada, é Deus. Não chame isso de sorte, por favor. Não chama de sorte, porque não é. Salmo capítulo 37, versículo 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Você está vivendo sob uma mão invisível que conduz tudo com precisão eterna e detalhes únicos que só Ele conhece, porque Ele mesmo escreveu no livro da vida todos os meus e os seus dias com detalhes. Jesus e os encontros casuais. A mulher samaritana foi ao poço no pior horário do dia, meio-dia, o horário estalando, e encontrou Jesus. Zaqueu subiu em uma árvore para ver Jesus e teve o seu nome chamado. Os discípulos estavam pescando em um dia comum e foram chamados para mudar o mundo. Não há acaso onde Jesus pisa. Aleluia! E Ele está pisando na minha vida, na minha casa e na tua também. Cada detalhe da sua vida, Ele escolhe, escreve e descreve, linha por linha. Já está tudo determinado. O que isso ensina para a nossa vida? A espera não é aleatória. O que parece demora pode ser alinhamento. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, há um tempo para tudo e um tempo para todo propósito debaixo do céu. 2. O inesperado pode ser resposta disfarçada. Quantas vezes algo sem querer nos levou a um propósito? O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Está em Provérbios, capítulo 16, versículo 9. 3. O ordinário pode esconder o extraordinário. Rebeca só estava indo buscar água, mas encontrou destino, propósito e futuro. Isaías, capítulo 59, versículo 1. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Aleluia. Reflexão. Você está atenta aos sinais da providência divina? Deus age com propósito em todo momento, mesmo quando você não vê, Ele está trabalhando. Rebeca achava que estava apenas indo buscar água, mas ela estava indo ao encontro do seu destino. O servo achava que estava pedindo um sinal, mas estava sendo dirigido passo a passo. E você?
Hein? E você? Está chamando de acaso o que é providência? De sorte? O que o Senhor está direcionando? Desafio do dia 1. Ore assim. Ore agora comigo. Repita essas palavras. Senhor, abre meus olhos para ver a tua mão nos detalhes. 2. Preste atenção aos acontecimentos inesperados. Se for possível, anote. Mãe, a senhora pode anotar na sua memória e depois me contar do seu dia. E pergunte-se: o que Deus pode estar me ensinando ou revelando com isso? 3. Relembre aí na sua memória um acaso da sua vida que se revelou como bênção. A minha amiga, ela tem tantos, mas o mais fresquinho é que ela perdeu a porta de emprego porque descobriu que está grávida. Aleluia! Glória a Deus! Eu fui dirigida por Deus ontem, o tempo todo. E não foi acaso, foi Deus. A minha mãe, a mais fresquinha, mãe, a mais fresca de todas. Comprei um xarope para ela e mandei meu filho levar. O Espírito Santo de Deus falou: ora pelo xarope. Eu falei: mas já foi, não importa, você tocou nele. E lembre-se que tudo quanto suas mãos tocar, abençoado é. Mesmo que o xarope já esteja na mão dela, já esteja a caminho, ora pelo xarope. E eu orei, falei: Senhor, que este xarope venha ser bênção na vida da minha mãe, que este xarope abençoe a saúde dela, faça e surta o efeito que tem que surtir, que haja de acordo com a tua vontade, que seja bênção para a saúde dela, que ajude a Senhor Deus a minha vida. Sabe o que ela fez? Tomou o xarope, me ligou agora há pouco dizendo: Lialda, mas que xarope bênção! Eu falei: o que foi, mãe? O xarope, menina, eu tomei e já estou me sentindo melhor. O xarope, a tosse já nem tem mais. Que bênção esse xarope! Eu falei: eu orei, mãe. Aleluia! Glória a Deus! Não é sorte. Não é sorte. É Deus. Agradeça a Deus. Relembre um acaso aí na sua vida agora. Pode ser a coisa mais simples que você imagina. Não é acaso. É Deus cuidando de você, da sua vida. E um acaso que se revelou uma bênção, um livramento, um escape. E nesse momento, agradeça para Deus. Agradeça. Diga para Ele: Senhor, muito obrigada. Eu reconheço verdadeiramente, agora eu sei, foi a sua mão. Muito obrigada. Larissa, seu notebook, aquele escape, livramento que Deus te deu. No ônibus, quando você saiu daquele lugar e foi para o outro, e aquela pedra foi lançada no lugar onde que você estava. Larissa, você queria muito trocar de horário na escola e Deus te deu um novo horário. Não foi acaso. Foi Deus cuidando de você e dizendo: eu te amo, filha, eu cuido de você. Então vamos orar em nome de Jesus. Ore comigo assim, repitam essas palavras. Senhor, perdoe-me por tantas vezes chamar de sorte o que foi cuidado teu. Ensina-me a confiar que tudo está sob o seu controle, que até os atrasos, encontros e mudanças de planos são guiados pelas tuas mãos. Ajuda-me
a descansar em Ti, mesmo quando não entendo, e me dá sensibilidade para perceber quando o Teu favor está disfarçado de casualidade. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quero aqui deixar o Salmo de número 150. É o Salmo diário de hoje, é o último Salmo. Doxologia final. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o com som de trombeta. Louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com adufes e danças. Louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Tem um louvor que diz assim: louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva ao Senhor, louva ao Senhor. Tudo que sou, tudo que sou, tudo que tem, tudo que tem. Louva ao Senhor. Aleluia, louve ao Senhor e adore ao Senhor, dance. Sentiu vontade de dançar louvando a Deus? Dance. Deus recebe, olha aqui, dance, 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 dance. Dance, dance, dance. Não pare de dançar, porque Deus aceita, Deus reconhece como adoração. Amém? Que o Senhor te abençoe. Que venhamos ter um final de semana abençoado e início de semana mais abençoado ainda. Amém? Deus abençoe.